Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos se os animais têm alma, não têm, se eles desencarnam, se eles vieram de algum plano, de onde eles vieram e por aí vai. É uma coincidência que meu cachorro tá ali, não fui eu que coloquei ele ali, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bom, a primeira pergunta que as pessoas sempre fazem é: será que os animais têm alma? Claro que os animais têm alma. Na realidade, os animais estão na evolução, assim como nós também estamos. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, vocês podem verificar que ele fala que nós evoluímos. A espécie, né? A espécie não, seria a alma. Ela inicia a evolução em um átomo e termina em um arcanjo. Arcanjo seria Jesus. Em um átomo, vocês sabem o que é um átomo? Por exemplo, um grão de areia contém mais ou menos 2 trilhões de átomos, ou seja, imaginem só a quantidade de átomos que tem mesmo nesse celular ou nessa TV que você está assistindo. São quadrilhões, quintilhões, nem sei, nem dá para calcular. E cada um desses um dia será um ser vivo como nós. Mas é claro que isso deve demorar bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, a gente não sabe como é que funciona. Mas vamos focar no que a gente vai falar hoje, que senão fica muito complicado. Isso aí a gente pode fazer outro vídeo. Então, os animais mais próximos de nós, como cachorro, gato, hamster, coelho, por aí vai, eles têm alma, eles reencarnam. Eles fazem esse processo evolutivo. A diferença deles para nós é que eles não têm um livre-arbítrio, então eles não têm o poder de decisão. As decisões que eles tomam são instintivas, que estão mais na parte biológica e orgânica deles. Por isso que um cachorro morde, é óbvio, a alma dele é também, assim como nossa, a vivência de muitas vidas. Então, ele vai sempre seguir a experiência de outras vidas mais a sua parte biológica. E é por isso que às vezes a gente pega um cachorro que teve 3 filhotes, por exemplo, que meu cachorro teve cria há pouco tempo, e os 3 filhotes, um é totalmente diferente do outro. Por quê? Eles dividem o mesmo material genético, né? O mesmo genoma que veio do pai e da mãe, mas o temperamento vem do espírito. Então são cachorros que, apesar de estarem num corpo biológico muito semelhante, por dividirem o mesmo material genético, cada alma tem uma experiência. Então um é muito bravo, o outro é muito manso, o outro é muito brincalhão. Isso é normal e você vai ver muito isso. Outra coisa que é interessante, que vocês podem perguntar para qualquer criadora: você já viu algum cachorro que antes tinha essas características e depois que ele desencarnou, outro cachorro nasceu com as mesmas características? Ou seja, percebeu que um cachorro pode ter reencarnado no corpo de outro? Vocês entenderam? Um cachorro morreu e depois de um tempo ele tem outro cachorro e esse cachorro tem o mesmo espírito. Ele vai dizer que sim, porque eu já perguntei para uns 5 criadores e todos falaram a mesma coisa. Eu mesmo tive uma experiência assim. Eu tinha um cachorro que eu gostava muito, ele desencarnou, eu fiquei triste, né? Acontece. Passou um período, a minha noiva apareceu com outro cachorro e esse cachorro tinha as mesmas características e gostava muito de mim. E aí os espíritos me revelaram que se tratava do mesmo espírito, da mesma alma, porém colocada em outro corpo, né? Reencarnou em outro corpo. Existem espíritos que administram essas reencarnações. E é muito normal, inclusive, que os animais vêm reencarnando com os mesmos donos. Às vezes na própria reencarnação daquele homem, né, ou mulher, ou às vezes em outra reencarnação. Mas eles vêm sempre junto. Ou seja, os animais estão reencarnando assim como nós também estamos reencarnando, para eles, no caso deles, experimentar as sensações, aprender a vida física e tudo mais, e ir evoluindo com o período até chegar à classe hominal. Agora é legal a gente frisar algumas coisas. A primeira coisa é que a dor dos animais não é como a dos seres humanos, porque eles não têm o livre-arbítrio. Então, por conta disso, Deus não vai deixar que eles sintam dor assim como nós. Porque o que acontece? Toda dor causada pelo ser humano, toda dor que qualquer ser humano sente, foi causada por ele mesmo. É difícil para a gente visualizar isso, porque a gente só consegue ver uma encarnação, mas todo problema que você tem, você mesmo que causou, seja nessa vida ou seja em vida passada, que vem te cobrar hoje em dia. Os animais não têm isso, né? Porque eles não têm livre-arbítrio, eles não têm realmente o poder de decisão, o poder de escolha, de vou fazer uma coisa errada ou vou fazer uma coisa certa. Não, eles fazem as coisas mais por instinto e pela experiência. Mas não existe essa escolha deles. Então é claro que Jesus não vai permitir que eles sofram assim como as pessoas sofrem.
Então como que vai ser o sofrimento deles? Muito mais instintivo. Quando eles choram, eles estão chorando muito mais instintivamente do que qualquer outra coisa, né? O instinto, na realidade, eles são animais. Então é óbvio que até aqueles animais que morrem sendo abatidos naquela situação horrível, eles também estão aprendendo. Claro que isso não é certo, isso tende a diminuir, a acabar com a evolução do planeta, mas nosso corpo biológico, nós seres humanos, ainda precisamos da carne. Quem consegue fazer o bem de não comer carne, muito bom. Está fazendo muito bem para ele e para os animais também. A outra coisa é que se um animal está sofrendo e não há outra alternativa, por exemplo, ele não vai conseguir se recuperar de jeito nenhum daquele problema dele, ou por causa da idade, ou porque sabe que aquele problema vai matá-lo, é recomendado sim pelos espíritos que se sacrifique o animal, mas só em casos que há realmente a necessidade, que não tem mais como fazer com que ele sobreviva. E o que o espírito está me falando aqui também, inclusive esse espírito cuida dos animais, ele está me falando o seguinte, que quando a pessoa maltrata animais, bate, né? Tem gente que deixa animal passando fome, qualquer tipo de maltrato é tido no sentido de expiação a mesma coisa que se estivesse fazendo para um humano. Então a pessoa que fez mal para os animais é como se estivesse fazendo mal para um ser humano. E vai ter de expiar isso, vai ter de pagar por isso. E mais uma coisa também, quando você tem um cachorro e ele morre, normalmente ele fica por ali um período, os espíritos deixam para que ele vá se acostumando com essa nova fase. E depois levam ele, e ele ou vai reencarnar em outro lugar, ou fica pelo plano espiritual, depois volta. Existem também animais que ajudam no plano espiritual. Mas a gente não tem que se preocupar com isso porque Deus sabe o lugar de cada um e vai se preocupar com essas coisas, né? A gente tem os nossos animais, quando eles morrem a gente fica triste, mas faz parte da vida. E a gente não deve ficar pensando o que aconteceu com eles, porque com certeza, como eles são inocentes, mesmo os animais mais bravos, eles são inocentes. Isso é instinto. Eles irão para lugares bons, eles não sofrerão, igual aquela pessoa que a gente sempre comenta aqui, né? A pessoa que tem os atos ruins, e essa sim vai sofrer bastante depois de morrer. Mas os animais não se preocupem com isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like, se não gostou, dá dislike. Podem comentar o que vocês quiserem, o importante é participar. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima.